Logo no início da partida, substituição do Itabirito. O atacante Lucas Coelho acabou caindo no gramado depois do lance e precisou receber atendimento médico. Bola rolando mais uma vez, a dupla Kaique e Léo Martins, atacantes do Verdão, tentaram chegar no ataque. O Uberlândia teve mais uma chance com este chute de Jefferson, que recebeu na entrada da área, mas o goleiro segurou a bola. Depois foi a vez do Itabirito. Andrei e Jonathan tabelaram no ataque, mas Elzo conseguiu antecipar a jogada. O goleiro substituiu Rafael Pim, expulso no jogo contra o América, e garantiu outra boa defesa. Jonathan recebeu na área, bateu forte e mesmo assim a bola acabou no peito de Elzo. Foi a melhor oportunidade do Gato do Mato no primeiro tempo. Já o Verdão parecia querer marcar a longas distâncias. Como neste lance, Jefferson ainda estava fora da área quando bateu no canto do gol de Elias, que garantiu a defesa. Mesmo quando chegava perto, o time ainda tinha dificuldade. Sem gols, a torcida começou a ficar irritada. Os primeiros minutos de segundo tempo ainda foram de jogo morto. Cenário que mudou quando Eric Salles recebeu a bola de Fabrício Bigode e abriu o placar para o Itabirito. (1 a 0 no Parque do Sabiá, e Fajardo começou a mudar o time. Colocou o Denis Ribeiro no lugar de Léo Martins. Mendonça ainda tentou deixar tudo igual para o Verdão, cabeceando após essa cobrança de escanteio, mas não deu certo. Passada a metade do segundo tempo, teve até o Lé da torcida do Uberlândia nessa troca de passes do Itabirito. E olha o Denis aí, 10 minutos em campo, dominou a bola nessa troca com Flávio Macarrão e bateu no canto do gol, empatando para o Uberlândia. O time já estava 2 rodadas sem marcar. Mas o alívio da torcida verde-branco durou pouco, bem pouco. Ryan Ribeiro só ajeitou a bola de Germano, que bateu no meio da área e ampliou para o Itabirito. Teve até checagem do VAR, mas estava valendo. 2 a 1, garantindo a segunda vitória da temporada do estreante no módulo 1. Tá ficando difícil para o Periquito. Na pior campanha do estadual, o Uberlândia ainda não sabe o que é vencer em 2024. Pior time da história do Uberlândia Esporte. Juninho, você é fraco demais. Jante, você também, fraco, ruim. Ridículo. É tristeza, cara. Você sai do trabalho cansado, pra ter uma tristeza dessa daqui. É tristeza mesmo. Tenho amigos jogadores. Não é o time total, mas tem umas peças ali que não dá. A gente vê 84, 86, vê o time que o Uberlândia tinha, vê essa mediocridade que está aí hoje. Não tem um jogador, não tem diretoria. Sai diretoria, tem diretoria. Pietro, Paladino, falava, roubava. Mas se era o cara, ganhava cartão vermelho e estava em Belo Horizonte brigando. Agora aqui não, você não vê ninguém. Cadê os caras que estão aqui hoje? É decepção, cara. A gente traz filho, sobrinho e mãe, paga caro no ingresso pra quê? Pra ver isso? Nem time amador joga igual o Uberlândia joga. Tá aí a palavra do torcedor. É o momento que a gente abre esse espaço e é importante, porque saíram ali do estádio mais uma vez muito decepcionados do que viram, né? Apesar de ter um jogo ali com gols, né? O Uberlândia já estava sem marcar outras 2 rodadas, conseguiu marcar, mas o tempo de comemoração da torcida do Uberlândia, que imaginava esse empate, durou menos de 3 minutos. E assim, é o Itabirito, cara. Itabirito que venceu apenas no primeiro jogo e ainda assim estava melhor do que o Uberlândia nessa fase da campanha. Mas um jogo assim apertado, a gente conseguiu ver que os dois times tiveram dificuldade para criar ali. Mas o que está acontecendo? Tá faltando atacante? Teve algum atacante que teve coragem de falar? Sim, o Denis Ribeiro, autor do gol do Uberlândia, conversou com a imprensa depois. E eu acho que o que ele fala, eu vou adiantar essa participação dele, a gente tem a entrevista dele para exibir, mas é sobre a mentalidade, como é que fica a pressão desses jogadores ao entrar em campo pelo Uberlândia. Vamos acompanhar o que ele falou logo depois da partida. Difícil, cara, a gente trabalha, o professor colocou o seu jeito de jogar, colocou a sua formação, a gente sabe que em 4 dias é difícil a gente se adaptar, mas a gente está ali para isso, a gente é profissional. E claro que a gente não pode nos esconder agora, né? É claro que a gente tem que ser homem,
como profissional, como homem mesmo, como pessoa. E eu tenho certeza, confio nos meus companheiros, confio no trabalho da comissão. É difícil agora pedir apoio da torcida, compreendo completamente. Mas é aquilo, cara, nada para Deus é impossível. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente joga com os pés, mas a cabeça precisa pensar. A gente tem que saber diferenciar e separar as coisas, separar o momento bom, o momento ruim. A gente está no momento ruim, só que se a gente levar para dentro de campo, a gente já sabe que a gente vai entrar com um fardo pesado. Eu confio plenamente nos meus companheiros, sei que a gente entrou leve, que a gente entrou num clima bom, mas as coisas não aconteceram, como a gente pode ver que em outros clubes, em outros lugares também acontece isso, mas é o futebol, cara. Futebol é isso. Futebol hoje a gente está lá embaixo, mas amanhã a gente pode estar lá em cima. E é buscar, cara, buscar esses 3 pontos, buscar confiança, que a gente talvez perdeu um pouco, mas a gente é profissional, a gente vai buscar e com certeza na hora que chegar a gente vai encaixar. E eu posso te afirmar que esse clube aqui não vai cair, cara, porque só tem trabalhador honesto e a gente sabe o que a gente planta, né? A gente planta e no final a gente sabe o que a gente pode colher. Não deu nem para comemorar esse gol, né, depois da partida. Foi um belo gol. Mas... apesar de ter sido muito bonito, com certeza. Mas ainda amargurando um pouquinho, não só a derrota em casa, nesse jogo contra o Itabirito, mas também toda a situação que vive o time. Então acho que o que ele traz aí nessa fala dele, eu acho que é um trabalho que deve ser feito a partir de agora com todo o elenco, é sobre o psicológico. A gente sabe a importância e quanto pesa. E dá para ver, deu para notar ao longo da partida de ontem que foi um fator que pesou para os jogadores do Uberlândia conseguirem criar mais, conseguirem mais possibilidades de ataque e, enfim, ter melhorado esse placar. E o técnico do Uberlândia, o que ele disse? O Wellington Fajardo, primeiro jogo dele à frente do Uberlândia, ele que volta ao time depois de 10 anos da última participação dele. Ele comandou o Uberlândia em outras 5 temporadas, a última lá em 2014, voltou ao Uberlândia depois da demissão do Felipe Conceição, conforme a gente vem acompanhando ao longo dessas outras 5 rodadas do Campeonato Mineiro. Ele esperava um resultado muito diferente, né? Dá para dizer melhor, mas diferente do que a gente acompanhou ontem. E eu acho que pelo tom de fala dele também, depois do jogo, deu para ver que a preocupação tem aumentado. Isso porque ele quer contar com alguma coisa que eu acho que está difícil. Como, por exemplo, sabe o que, né? O quê? Contratação, reforço para o time. Faltam quantos jogos? 3? Pois é, o tempo está apertado, tem que olhar para o orçamento. Vamos ver o que disse então o Wellington Fajardo, técnico do Uberlândia. Nós já detectamos algumas coisas, mas o principal disso tudo, se tem alguma coisa que é importante, é que nós recuperamos pelo menos 5, 6 jogadores aí, como eu te falei, Elias, Vicente, Balotelli, Denis, demos oportunidade para jogar. Eu acho que a tendência é esses jogadores ajudarem bem a gente durante a caminhada. Tentar recuperar esses jogadores emocionalmente, principalmente a questão emocional. Nós não tínhamos hoje, dentro do grupo, um jogador 10-10 hoje, entendeu? Que é aquele meia que chega, né? Então, assim, esse jogador será muito importante, principalmente porque a gente só tem um que está machucado. E há outras coisas que, dentro do que a gente conversou, né? Que a gente... eu acho que toda negociação é importante manter o sigilo, né? Mas eu já passei para eles as posições que a gente precisa nesse momento. Né? A gente não pode ficar só defendendo, tem que jogar o time para cima, entendeu? Então é bom esse jogador, esse camisa 10 é importante nesse momento. A gente vai trabalhar para poder, se Deus quiser ainda, chegar em 10º, chegar em 9º. E hoje eu vi, por exemplo, numa situação dessa, né, eu vi muita coisa boa no sentido assim, se vocês pegarem os jogos anteriores, como eu repito aqui agora, hoje pelo menos 4, 5 jogadores eles tiveram oportunidade que eles não estavam tendo, entendeu? Isso aí, eu acho que isso aí fortalece muito o grupo e eu acho que quanto Ipatinga a gente vai ter um time melhor estruturado. Pois é, como fica a situação do Uberlândia agora? São 9 pontos ao longo das próximas rodadas, faltam 3 para terminar essa fase inicial. Tem que ganhar 2 para tentar pelo menos escapar, vai depender do resultado dos outros times, quase que provavelmente já no triangular para tentar escapar de tudo isso. Vale reforçar que o próximo jogo contra o Ipatinga no domingo fora de casa, no Ipatingão, depois domingo entra em campo, depois o Atlético, que é um time que está surpreendendo no Campeonato Mineiro, a gente sabe disso, time de São João del Rei, e o último, 8ª rodada, o Cruzeiro lá em BH.
situação complicada, a gente vai seguir acompanhando. Antes da gente encerrar sobre esse jogo de ontem, eu também conversei com o Marcelo Caranhato, ele é técnico do Itabirito. Ele falou um pouquinho sobre essa rivalidade, porque a gente sabe que entre o Berlândia e Itabirito há sim uma rivalidade. Certa vez o Berlândia foi jogar lá, a torcida não pôde entrar. Quando veio pra cá também foram melhor recebidos, enfim, para apimentar tudo isso que o esporte nos proporciona. E ele falou também sobre a possível participação do Itabirito na Série D. Tem time desistindo das vagas, uma delas pode ser ocupada pelo Itabirito. Vamos acompanhar. É um campeonato muito curto, então mesmo que seja o Atlético, né, um grande time, uma tradição enorme, você precisa ter ambições num jogo como esse, para pontuar, né, para buscar um resultado que nos possibilita chegar mais próximo do líder, né? Nossa intenção quando a nossa chegada aqui no Itabirito era fazer uma boa competição, uma competição sólida, consistente, mesmo com os grandes clubes de Minas Gerais, fazer bons jogos e conquistar grandes resultados. A gente comentou com os atletas na palestra que esse jogo ele ia definir a competição que a gente ia jogar. Como é um campeonato curto, né, você não pode passar 2 jogos sem vencer uma partida. Aí, vencendo hoje, como a gente conseguiu vencer, a gente começa a ficar muito próximo do bloco da frente, que sempre foi o nosso objetivo. Um confronto direto. 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 Itabirito soube aproveitar a oportunidade.